Você está ouvindo o Copcast. A gente entrega, acima de tudo, estratégia. Esse é o nosso grande propósito, né? A nossa agência é a agência que faz acontecer, né? Então não tem opção de não dar certo. Vai dar sempre certo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje recebo no estúdio Raul Aldi. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado, Bárbara. Obrigado por me receber aqui nesse projeto tão bacana que é o Copcast, né, dessa instituição que eu tenho o maior carinho, que é o Sicoob Paulista. Nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui. Raul, eu gostaria de te conhecer primeiro. Fala pra gente, o que você faz, quem é você, da onde você veio? Bom, de onde eu vim? Pois é, eu na verdade sou prudentino, né? Eu digo que eu sou prudentino, mas na verdade eu vim com 11 anos para Presidente Prudente. Eu nasci na capital, em São Paulo. Meu pai foi transferido na época para Presidente Prudente para trabalhar como administrador das fazendas do grupo do primo dele. E aqui a gente colocou a nossa bandeira, né? E a gente se desenvolveu. Então, dos meus 11 anos para cá, né? A gente desenvolveu aí essa história aqui em Presidente Prudente. Sou pai da Bia e da Bruna, né? Duas meninas lindas com 15, vão fazer 15 anos, né? Uma vai fazer 15 e outra 18 anos. Esposo da Vivi. Tenho 51 anos e... Pessoalmente, né, a pessoa física do Raul, eu sou um amante da natureza, gosto muito de mergulhar, gosto de fazer foto submarina, né, e principalmente dos tubarões. Quando eu vejo os tubarões, então, é desses que eu gosto de fotografar. E basicamente, né, de onde eu vim é isso, né, Presidente Prudente, difícil quem não chega e se apaixona, né? E me fala, hoje você está à frente de um negócio, a área de comunicação. Gostaria que você me contasse um pouco mais sobre ele, quando começou. Pois na verdade a história com a comunicação, né, essa vocação minha na comunicação, aconteceu ali desde os meus 15 anos, né? Meu tio era diretor de um departamento da Folha de São Paulo, Jornal da Folha de São Paulo, que chama Fotocomposição. E esse departamento que cuidava de toda a organização e paginação, né? Porque na época tinha os jornalistas, tinha os fotógrafos, e ele me levou naquela época, assim... Folha de São Paulo, né? Você imagina que o principal veículo, né, do Brasil, do jornal, e aquele volume de gente entrando, saindo, sei lá, devia ter umas 150 pessoas só naquele departamento. E entre fotógrafos e redatores tinham ali as pranchetas com a paginação dos jornais de fato, a página do jornal, né? Então a gente colocava os títulos, colocava fotos no lugar certo, diagramava, e aquilo eu me apaixonei muito. E ficou isso muito na minha cabeça. Eu queria muito ser publicitário, mas naquela época o publicitário tinha que ter muito talento, né? Eu nunca tive talento para desenhar. Ou você era um bom redator, ou você era um exímio diretor de arte, né? Mas com, de fato, talento para desenhar de fato, né? E eu me lembro que antes de chegar numa primeira agência de propaganda, como estágio, né? Ainda não estudava, eu comecei a estudar já tinha quase 20 anos, né? Eu me lembro que o primeiro estágio que eu conquistei tinha uma pilha de livros do lado direito, outra pilha de livros do lado esquerdo. As mesinhas naquela época, Bárbara, era rebaixada e o mouse ficava do lado esquerdo, né? Então eu sou destro, eu tive que me adaptar com a mão esquerda, né? Mas são detalhes que vão marcando, né? E nesse período ainda, por conta da arte, por conta da comunicação, eu também fui estagiar na rádio, na época a rádio... esqueci o nome da rádio, mas eu fui sonoplasta. E naquela época tinha um quadro de, né, um aquário, vidro, né, o locutor ficava de um lado e o sonoplasta ficava de outro lado. Então foram algumas experiências da minha vida enquanto muito moleque, né, que
me fez, né, ir conquistando o meu espaço na comunicação. Em 2000, aliás, quando eu tinha ali 18 anos, eu consegui meu primeiro emprego num jornal fazendo Pestap, né? Eu voltei aos meus 15 anos lá e eu tive meu primeiro emprego, né, CLT, como programador de jornal, e depois fui diagramador e logo na sequência conquistei o meu primeiro trabalho numa agência de propaganda. Comecei a estudar, fui sócio, né, da Desperte Propaganda, que foi a minha primeira agência contratada, né? A 10 Propaganda foi a anterior, que, né, eu tenho um carinho muito grande pelo Décio Fortuna, que era o diretor da agência na época. Então, com base nisso, eu fui desenvolvendo, né? Na Desperte, o meu sócio, o grande guru Mário Nerger, mudou-se para Londrina e eu ainda fiquei ali um ano, isso em 2005, mais ou menos, indo e vindo, e acabei optando por ficar em Presidente Prudente, e foi onde eu montei a minha primeira agência de comunicação, que foi em 2006. Que legal. E quais trabalhos vocês oferecem hoje por meio da Audi? Olha, nós somos uma agência multicomunicação, então ali a gente entrega trabalhos desde concepções criativas, campanhas de mídia, sejam elas offline ou online. A gente nasceu no analógico, né? A agência é uma agência que vai completar 20 anos agora, neste ano de 2026. E então a gente entrega a estratégia, entrega a produção, entrega a mídia e, obviamente, todo o arcabouço de uma comunicação, né, de uma agência de comunicação completa, e não só online, como, né, muitas agências atendem, principalmente na nossa região. E como que é a carteira de clientes? Vocês atendem Presidente Prudente, atendem região? Como que funciona essa dinâmica? Nós temos uma carteira de agência de clientes muito diversificada, né? Então, nós atendemos a indústria, o serviço, o agronegócio. Então, no varejo, por exemplo, a gente atende grandes imobiliárias, a gente atende grandes redes varejistas, como Lojas Torra, por exemplo, que a gente atendeu por muitos anos, né? Rede de shopping centers, nós atendemos a terceiro maior grupo de shopping centers do Brasil, que é a Argoplan, né? Que tem no seu portfólio mais de 30 shopping centers. Desses 30 shopping centers, a gente atende quase 10. Então, a nossa vocação ela é muito diversificada, né? E com isso, Bárbara, a gente vai aprendendo, né? E vai, na verdade, conhecendo, né? Aprendendo e reaprendendo todos os dias para poder atender desde o agronegócio até o pequeno negócio, né? Então, a nossa agência, a gente intitula de multicomunicação. Que legal, Raul. E você hoje conta com quantos funcionários? Olha, hoje nosso time, nós estamos falando em 47 pessoas. Desses 47 pessoas, a gente tem ali 7 ou 8 remoto, né? E a grande maioria aqui na nossa sede em Presidente Prudente. E você é o sócio majoritário? Sou sócio majoritário, né? Eu sou o fundador. Logo na sequência, eu trouxe o Rafael e a Priscila. A Priscila acabou saindo logo depois que ganhou o neném, mas ela ainda é a nossa grande conselheira. E depois a gente recebeu o Bruno, que é da área de atendimento. Hoje, na recomposição que a gente fez na agência, no ano passado, a gente trouxe mais 4 novos sócios. O que a gente fez? A gente entende que nosso maior passivo são as pessoas, né? Então, a gente precisa de talento. Então, a forma de reter talento é trazer esse talento para, de fato, reconhecer ele como um sócio. Então, hoje, a gente compõe a sociedade, né, com mais profissionais, cada um na sua área específica. E talvez por isso que a gente tenha conquistado, né, o que a gente tem conquistado, porque a gente tem especialistas para cada área de negócio na agência, né, e sendo dono. E aí isso muda um pouco. Com certeza. E qual o diferencial você diria da Audi em relação às outras empresas do ramo aqui em Presidente Prudente, em região, no mercado como um todo?
Olha, na verdade, talvez seja realmente pela nossa atuação multicomunicação, né? A gente vê muitas agências atuando muito de forma online, marketing digital. Então, a gente, além de ser marketing digital, né, hoje com uma tecnicidade e com todas as ativações, né, com as plataformas, né, os reconhecimentos de todas as plataformas, a gente entrega, acima de tudo, estratégia, né? Então, a gente se diferencia pelo próprio slogan que a gente acredita, né? Que é fazer acontecer. Então, esse é o nosso grande propósito, né? A nossa agência é a agência que faz acontecer, né? Então, não tem opção de não dar certo. Vai dar sempre certo. E é esse positivismo, né? Esse otimismo que a gente leva para o empreendedor que precisa, né? Na verdade, o empreendedor hoje, ele cada vez mais precisa de gente que contribua com o seu negócio e contribua estrategicamente, especialmente, né? E além da estratégia, a gente consegue fazer uma operação que faz sentido para aquilo que o empreendedor precisa para poder fazer o seu negócio girar. Ou seja, algo totalmente personalizado. Tem que ser customizado hoje, né, Bárbara? A gente precisa entender que o mais do mesmo todo mundo tem. E talvez a diferenciação nossa seja aí, né? Às vezes é melhor a gente falar a verdade para o cliente e não prometer aquilo que a gente não pode cumprir do que, né, entrar em deslumbres. E aí, principalmente hoje, com todo esse arcabouço de informações que a gente tem na rede, né, das próprias plataformas digitais, onde os algoritmos não são claros, né, mudam-se a cada dia, não tem um padrão, como uma agência de comunicação séria vai poder entregar de fato, né, ou comprovar né, uma performance, né? Isso é impossível, né? Então, uma agência de comunicação hoje que entrega ou que diz que vai entregar, né, com promessas, ela tem que ser olhada com mais profundidade, porque o próprio Google e Meta hoje, que são os grandes, maiores, né, birôs de comunicação do mundo, não são auditados externamente, né? As suas auditorias são internas. Então, a gente deixa muito claro isso para todos os nossos clientes, né? Então, a gente tem muito essa seriedade e a gente trabalha sempre com o cliente e não para o cliente. E uma empresa que está há tanto tempo no mercado, Raul, você diria que nasceu a partir de uma oportunidade ou de uma necessidade da época? Olha, no nosso caso, eu acho que nasce com propósito, né? Então, é desejo, né? É fé. Então, no nosso caso, né, da Audiocomunicação, a agência nasceu pela vontade de fazer realmente algo diferente, olhando para o mercado da comunicação, que na época que a gente iniciou, né, tinha muita oportunidade, assim como hoje tem 1000 oportunidades, mas o meio está completamente diferente, né? Então, eu acho que esse desafio de a gente se adequar ao meio, ao momento e às pessoas, que é o grande ponto aí, né? Que a gente tem que olhar para poder se desenvolver. Você diria que esse seria o maior desafio da área no momento? Eu acho que são muitos desafios hoje, né? Eu ainda ontem participei de uma reunião de empresários e dizia o seguinte, né? Nós estamos vivendo numa economia muito instável, num momento de adequação tributária, né, com essa reforma, que deixa qualquer empresário de cabelo de pé. Então, tem muitos empresários que não fazem ideia do que vem por aí, e tem aqueles empresários que cada vez se estuda um pouco mais, cada vez se apavora mais, né? Então, nunca a gente teve a necessidade de estar muito adequado com o seu planejamento tributário, com o seu planejamento financeiro, né? Então, os desafios têm o grande pilar, que é da reforma tributária. Você tem o desafio das pessoas, né? Cada vez menos a gente tem, em muitos segmentos, pessoas com menos quantidade, né? Menos quantidade de pessoas que estão aptas ao trabalho. A gente tem uma dificuldade grande de retenção. O mercado online, né? O trabalho remoto abriu
uma oportunidade muito grande, mas também abriu uma preocupação muito grande para o empresário. Então, eu completaria ainda com mais um desafio, que é a própria evolução da transformação digital, né? Com a inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial veio realmente para contribuir diretamente, e a importância especificamente disso é de que as empresas têm que abrir o olho para suas governanças. Então, não adianta nada a gente usar isoladamente, que é o nosso caso. Hoje, a nossa governança de inteligência artificial na agência está sendo construída já há 2 anos, né? E nós estamos, neste momento, acho que quase na metade, digamos assim, né? Porque tem muitas atividades já com o olhar da inteligência artificial já acontecendo, mas as áreas precisam se falar, né? Então, no nosso caso, atendimento com planejamento, com a estratégia, com a mídia, com a administração, com a criação, precisa, né, falar a mesma língua. E esses modelos de inteligência artificial que passam de inteligências, né, artificiais que passam de ser generativas, né, para uma inteligência artificial muito mais produtiva, precisa de governança. E agora uma pergunta, diria polêmica. A IA vai substituir, Raul, as pessoas, sobretudo nesse meio da comunicação? Já substituiu, né? E essas pessoas que foram substituídas, elas estão, muitas delas, algumas pela própria natureza do trabalho, né? Não existe mais pista-pista, né? E certamente você não sabe o que é isso, e muitos que estão assistindo também não sabem o que é isso. Essa foi uma profissão extinta. E não é porque ela foi extinta que os jornais pararam de ser produzidos, né? Embora o jornal impresso está aí, é outra, né, revolução. Quantos jornais centenários não pararam, né? Então, a sua pergunta sobre a substituição, eu digo sim, ela já está acontecendo, né? E esse profissional está sendo remodelado. Isso não significa que ele vai perder o seu valor, se ele realmente enxergar que ele precisa se adequar a isso, que ele precisa aproveitar esse grande momento, né? Essa grande revolução ao seu favor, né? E exemplos simples, né? A transformação digital para o empresário, ela é fundamental. Então, não adianta nada o empresário não ter, por exemplo, o seu método de pagamento avançado e receber, por exemplo, em cheque. Ele parou de vender? Não parou, ele foi para a maquininha. É lógico que agora tem os gateways, tem todo o processo aprimorado. E nós temos o WhatsApp, né? Uma venda pelo WhatsApp, que a associação comercial que eu dirijo aqui em Presidente Prudente fez uma parceria com o Connect, que traz, né, startups, né? A gente incuba, né, essas startups, a gente acelera essas startups. Então, a gente tem alguns produtos que trouxeram eficiência para o mercado. Então, isso é um processo de evolução. E essas pessoas, né, que não estavam completando ou não estavam preparados para exercer a sua função com olhar para a tecnologia, elas realmente vão sair do mercado, né? Então, elas, resumindo, substitui, mas aprimora. Raul, eu gostaria de saber hoje, qual é a principal responsabilidade que pesa sobre você como empresário? Eu acho que assim, é o reconhecimento das pessoas, né? Reconhecimento do talento das pessoas. Volto a dizer, o maior ativo é o funcionário, é a pessoa, é o profissional. Então, a responsabilidade que pesa hoje, né? Além de, obviamente, fazer a gestão do meu negócio, né? É realmente olhar isso, o profissional, como uma base, principalmente de um segmento de serviço como o nosso, né? Sem um bom profissional, uma empresa não prospera, né? Seja ela de que segmento que for. E aqui vale a pena, né, a gente fazer a separação, né? A gente estava falando do começo, né? A visão empreendedora. Na verdade, a gente tem que separar o que é o empresário e o que é o empreendedor, né? O empreendedor é aquele que tem o propósito, tem a fé, tem a vontade. Então, por exemplo, eu, como empreendedor nato, e eu digo isso porque
eu nunca parei de olhar as oportunidades e, principalmente, atuar, seja ela no associativismo, né? O exemplo da associação comercial, o exemplo como vice-presidente da associação comercial da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais, que congregam 25 associações da região, assim como o associativismo com o Cicobi Paulista, né, o cooperativismo, assim como as entregas nos ambientes sociais, né, nas instituições sociais a que eu pertenço. Eu empreendi agora o ano passado escrevendo um livro, lançando um livro que destina toda a parte, toda a verba, né, para instituições, né, para uma instituição específica, né, de cuidados médicos para crianças até 18 anos, né, em 4 especialidades. Então, isso é empreender, né? Deixar nessa fé te mover num propósito que te leve para frente sempre, né? E o empresário é isso, né? Ele tem que mitigar os riscos, ele tem que fazer a gestão, ele tem que cuidar das pessoas, né? E as pessoas hoje realmente a nossa grande responsabilidade, né? Porque sem elas, a gente, né? Sem as pessoas, a gente não existe, né? A gente precisa das pessoas, a gente precisa da nossa família, a gente precisa do nosso funcionário, a gente precisa do nosso gestor, daquele que inspira, né? Então, as pessoas são realmente a nossa grande base da nossa vida, né? Com certeza. Você falou sobre empreendedor e empresário. Eu ia te fazer uma pergunta justamente relacionada a isso, Raul. Em qual momento da sua carreira você percebeu que deixou de tentar empreender para se enxergar de fato como um empresário? Olha, tem momentos da nossa vida que a gente vai empreender um pouco menos, né? É igual um copo de água, né? Se a gente tá ali com o copo de água cheio, se a gente colocar mais uma gotinha, ele vai transbordar, né? Assim eu vejo o empreendedor, né? A gente tem que ir tomando essa água e a gente tem que sempre manter nesse copo cheio, porque água é tudo na nossa vida, né? Então, assim como o empreender, como eu disse, que está ligado totalmente ao propósito, é super importante a gente estar, né, ali com essa vontade, que é o que move a gente, né? Então, tem um momento que o copo está cheio, tem um momento que o copo está baixo. Então, tem um momento que eu vou tomar decisões mais importantes de empreender, ou seja, ele fazendo uma tomada de crédito importante no Cicobi Paulista, por exemplo, por uma ação que seja louvável, assim como fazer uma contratação de um modelo de governança de IA que a gente está fazendo agora, né? E isso necessariamente passa pela gestão, né? Então, às vezes a gente tem que olhar realmente mais para a gestão e ser um pouco menos empreendedor, e olhar, né, para a contenção dos gastos, né, para a própria saúde financeira. Então, eu digo o seguinte, que é difícil o empresário parar completamente de ser empreendedor. Ele sempre vai ter a veia empreendedora, ele sempre vai ter que olhar a solução, até porque o simples fato de saber como ele vai ter que pagar as contas no final do mês, esse simples pensamento já é um pensamento empreendedor. Porque naturalmente isso é do empresário, né? Ele tem essa responsabilidade. Então, eu acho que eu diria que, né, essa analogia funcionaria, né, nesses 2 pontos. Raul, e hoje na sua empresa, como você costuma tomar as suas decisões? Você é mais estratégico, mais intuitivo? Você costuma analisar dados? Como isso funciona? Isso é um grande misto, né? Então, com toda certeza, a gente tem que ser muito estratégico sempre, a gente tem que ser muito tático sempre, e o grande equilíbrio, volto a dizer, né? Eu acho que a gente não se dá o luxo de ser só estratégico ou só tático, o grande equilíbrio das balanças, né? Uma hora eu acho que você tem que ser mais operacional, mais tático, olhando muito mais para o seu negócio. E assim como eu disse do empreendedorismo, né, você tem que estar cada vez mais olhando a estratégia, olhando as oportunidades que vão aparecendo e que você tem que ir se corrigindo e tem que estar sempre à frente, ou pelo menos acompanhando as tendências do mercado. Com certeza. E hoje, o que você diria que é inegociável na gestão do seu negócio? Eu acho que a verdade, né? A verdade, a transparência, a ética, né? São valores que, né, são imutáveis para a gente.
Mas o fundamental é o ser verdadeiro, né? Verdadeiro com o cliente, como eu disse, né? Transparente com as nossas entregas e especialmente com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Deixando tudo muito claro, muito alinhado às nossas expectativas. Então, para que a gente chegue onde a gente quer, por exemplo, com o nosso tema ali, né, na nossa agência de comunicação, que é fazer acontecer, ou seja, não existe opção de não dar certo, a gente tem que ser muito franco, muito transparente, né, e muito, acima de tudo, humilde, né? Raul, uma empresa aí com tantos anos no mercado, né? A gente sabe que todo começo é difícil e que todo empresário ele passa por momentos decisivos na sua trajetória. Eu gostaria de saber se tem algum que te marcou, que te fez dar 2 passos para trás, recalcular a rota. Olha, eu não contei para vocês hoje, né, mas eu abri a minha primeira aula de comunicação, né, e não deu certo. Então, aí eu fui estagiar. Então, eu digo que a primeira grande decisão foi abrir a minha empresa, e que não deu certo. E eu não desisti. E esse é talvez um grande, né, uma grande decisão que eu tive. E tiveram tantas outras decisões. As decisões de, por exemplo, trazer o meu sócio, meus 2 primeiros sócios, depois os meus outros 4 sócios. Então, são decisões importantes. Decisões também que, por exemplo, fizeram com que a gente, nesse pensamento empreendedor, fizesse com que no serviço de agência de comunicação fôssemos a segunda empresa do Brasil a colocar, né, um programa de gestão que é o ISO 9001. Então, nós fizemos isso em 2018. A decisão de, por exemplo, fazer uma pesquisa de clima no momento em que a gente estava com um volume de trabalho muito grande, e a gente sabia que a gente, né, não ia escutar coisa boa, então a gente teve uma primeira pesquisa de clima em 2017, e em 2018 a gente corrigiu e já fomos a segunda agência do Brasil nas médias empresas, né? Como o melhor lugar para trabalhar, como Great Place to Work, né? Então a gente carregou por mais 6 anos, né, essa bandeira do Great Place to Work. Então são decisões que a gente tomou que que fizeram a gente, né, aprender sobre tudo, né? Aprender e reaprender. Uhum. O que é esse ISO 9001, Raul? Na verdade é um processo de gestão, na verdade é uma certificação do seu processo de gestão do seu negócio. Então, para uma agência de comunicação, que ela é muito diferenciada, o serviço de alguma maneira, né, do mercado, isso normalmente confere-se muito à indústria, né, que existem processos e padrões muito claros. No caso da agência de comunicação, essa certificação ela veio para poder mapear todos os nossos departamentos e colocar funções para cada uma delas, né? Então, assim, o seu trabalho no seu departamento vai depender totalmente do trabalho do outro departamento e juntos, né, a gente cria-se uma qualidade, não é, uma gestão de qualidade, a gente declara, né, a nossa missão, né, nessa qualidade e com isso a gente cuida de todo o nosso ecossistema, né, do funcionário, dos fornecedores e do próprio cliente, sobretudo do próprio cliente. Então, esse compliance, quando a gente apresenta isso, quando a gente trabalha e faz isso no nosso negócio, o cliente entende, né, como uma organização. Isso cabe às SLAs, né, os prazos de entrega, o nível de qualidade que a gente entrega. Então, a ISO 9001 realmente foi para a gente um divisor de águas no nosso negócio, e a gente acabou não recertificando na sequência porque entrou justamente a pandemia, né? E aí a pandemia, tudo foi diferente, foi, né, um momento da nossa vida, da vida da nossa empresa, que a gente, como muitas delas, foi de 100 a 5%, né? Então foi muito difícil. E aí a gente acabou não recertificando porque a gente teve que rever todos os nossos processos, né? Imagina, a gente teve que mandar, né, infelizmente, dispensar grande parte dos nossos
funcionários, embora a gente não queria, e a nossa capilaridade financeira não permitia, uma vez que a gente não ia enxergar que dali 6 meses, né, isso ia retomar os patamares normais ou melhorar, e que de fato não aconteceu isso com quase 2 anos. Então, esse impacto foi realmente grande, e por isso a gente acabou não recertificando. Você diria que a Audi é uma antes da pandemia e outra depois da pandemia, Raul? Acho que não só a Audi, como as pessoas, como todo mundo, né? Então, sim, a Audi, ela estritamente tinha um modelo e vocação muito para o varejo. Então, sei lá, 90% dos nossos clientes era de varejo. E o varejo, o que aconteceu? Fechou a porta, literalmente. E ficaram 6 meses com portas fechadas, e alguns contratos foram de 100% para 20%, mas 90% dos contratos foi de 100% a 0%, né? Então, essa foi a grande transformação aí que a gente viu das empresas de maneira geral. Mas, como um bom brasileiro resiliente que somos, né? Assim como a gente passou por essa pandemia, a gente vai passar por essa reforma tributária com toda certeza, né? E é assim que a gente segue, né? Se apoiando principalmente nas pessoas. Sem dúvida. E hoje você está também à frente da Associação Comercial e de Inteligência aqui de Presidente Prudente. Eu gostaria de saber como isso surgiu no seu caminho. Dentro dessa proposta do empreendedorismo, né? O empreender também é estar disponível para o associativismo, né? Desde 2003, eu faço parte da diretoria da Associação Comercial. Então, ao longo desses anos todos, olhando o espelho que eu tive, né, foi o nosso eterno presidente Ricardo Ribeiro, eu acabei em 2023 assumindo a presidência da Associação Comercial, completando 2 anos de mandato do Ricardo, né, e iniciando o meu completo, que vai até 2028. E Raul, hoje olhando assim para tudo que você construiu, quais valores você acredita que foram fundamentais para você chegar até aqui? Olha, a gente estava falando, né, dos nossos valores de maneira geral, que os valores acabam não mudando do gestor da empresa, né, o que a gente quer ter. Então, a verdade, a transparência, a ética, a valorização do ser humano, a criatividade, né, são valores que a gente precisa, né, que eu, por exemplo, coloco sempre à frente dos meus negócios ou das minhas empreitadas, sejam elas pro bonos, como, né, a associação comercial ou no meu negócio. Então, sobretudo a verdade, né, ser transparente e claro com todos, né, que estão ao nosso redor. Você diria que são valores que você tenta passar para sua equipe também todos os dias, Raul? Exatamente. As equipes todas, sejam elas na associação comercial, seja ela na empresa, né, de comunicação que eu dirijo, a gente sempre diz o seguinte: não importa o que aconteça, né, traga para a mesa, né, seja sincero, porque a partir, né, dessa sinceridade, dessa verdade, a gente consegue resolver todos os problemas, né? Quando a gente tem tudo muito claro. E a gente tem que lembrar que nós somos pessoas, né? Nem sempre, como eu disse, a gente está 100%, nem sempre a gente está com toda essa energia, e aí o dia a dia da gente, às vezes, vai machucando, né? E a gente, nesse sentido, para poder contribuir com todos, a gente precisa, né, colocar na mesa, né, com verdade, dar os feedbacks, e dessa maneira a gente consegue crescer como pessoa, como profissional, e essa é uma grande missão nossa, né, desenvolver as pessoas sempre com base na verdade, na humildade, né, e na valorização. A gente tem falado muito sobre pessoas, né? O que ao longo da sua jornada você aprendeu sobre pessoas, Raul? Porque assim, você lida com diferentes perfis ao longo da sua... Você lida todos os dias, e colaboradores, público externo, as pessoas na própria associação. Gostaria de saber, assim, na sua trajetória, o que você aprendeu sobre pessoas? O que eu aprendo, né, ainda como pessoas, porque a gente aprende e reaprende todos os dias sobre as pessoas.
uma das coisas que a gente tem que estar muito aberto e muito atento é que, às vezes, o brilho de uma pessoa não está no lugar certo. Às vezes ele entra numa função numa empresa e ela não desempenha uma função nessa empresa porque, de repente, ela não está no lugar certo, né? Não porque ela não é capaz. E esse é a grande... essa é a grande força que o empresário ou qualquer pessoa, qualquer gestor tem que ter de detectar isso o mais rápido possível, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda, né, o lugar dessas pessoas e seja rápido também nessa decisão, porque essa pessoa pode desmotivar, a gente pode perder, às vezes, um talento, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa também está ali e não tem a vocação para ser o que ela está pretendendo ser, e com certeza ela vai conseguir ter, né, o seu caminho da sua forma, né? Mas eu diria exatamente isso, né? Que a gente tem que entender, saber exatamente onde essa pessoa pode brilhar, né, da melhor forma. Você ainda tem metas profissionais que deseja alcançar, Raul? Sim, claro. Tenho muitas metas no nosso próprio negócio, né? Falávamos há pouco sobre essa questão da inteligência artificial, que está remoldando, né, o nosso negócio, a nossa maneira de ver, o nosso comportamento, né? A gente vê como profissionalmente a gente deve e precisa crescer nesse sentido. Então, mais uma vez, né, o empreender nessa área com responsabilidade na inteligência artificial é o meu principal desafio profissional nesse momento, né? Dentro do meu negócio, obviamente. E, Raul, agora vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo. Vamos lá. Em que momento o Cicobi Paulista entrou na sua trajetória? Olha, como eu disse, eu estou lá na Associação Comercial desde 2003, e a diretoria sempre falava, né? A gente tem que ter, né, uma cooperativa de crédito que seja parceiro e que olhe para as dores do nosso empresário, principalmente do pequeno e do médio empresário. Então, o Cicobi Paulista nasceu logo depois, né, de 2003, não, 2008, na verdade, Exatamente. quando foi fundado, mas desde 2004 a gente já via ali as movimentações, o desejo de se fundar uma cooperativa. E aí, cooperativa, eu pude ter oportunidade de ver ela ser fundada, não só tive a oportunidade de vê-la sendo fundada, como participei da sua fundação, né, como fundador, né, como um dos 31 fundadores, lá em 2008, o que me deixa, né, muito orgulhoso. Então, eu digo que a minha vida, né, no Cicobi Paulista, ou, por exemplo, no cooperativismo, aconteceu desde 2003 em 2008 a gente teve a oportunidade de fazer essa grande fundação e ver o Cicobi brilhar hoje como está, né, brilhando. Com certeza. Na sua visão, qual a importância de um empresário contar com uma instituição financeira cooperativa, assim como o Cicobi Paulista? Na verdade, a primeira delas é porque você é realmente dono do seu negócio, né? Diferente das grandes instituições financeiras, né? A cooperativa de crédito, ela vem justamente por uma desburocratização, acho que é o primeiro ponto, né? Um segundo ponto, por uma desoneração, na medida em que você tem descontos específicos, como reduções de taxa, né? Não são nem descontos, são reduções de taxa, porque o objetivo é né? Que é realmente de poder contribuir e gerar negócio para o próprio associado, né? Então, o próprio associado, ele é dono do seu negócio, o próprio cooperado, né? Ele é dono do seu negócio e recebe os lucros das suas ações. Então, eu entendo dessa forma. E, além de empresário, além de estar à frente da associação comercial, você também é delegado da cooperativa. Raul, o que te fez assumir mais essa responsabilidade? Pois é uma grande responsabilidade. Esse convite veio, né? Essa já é a terceira vez.
E, como você disse, é uma responsabilidade muito grande na medida em que você representa, né, grande parte, né, dos cooperados em decisões muito importantes num conselho, né, nas tomadas de decisões, na escolha de um conselho, na forma com que vai se distribuir as aplicações, né, desses superávites, aí, desses dividendos que existem, que eu não sei exatamente a nomenclatura, se é um superávit, se é um dividendo, depois vocês me corrijam aqui, mas basicamente o lucro em si, a tomada de decisão de onde ele deve ser usado, se dá pelo voto do delegado, né? Então, eu me sinto muito orgulhoso, né, de poder participar. Também entendo que um delegado precisa estudar para isso, né? Uma coisa que eu não consegui chegar lá ainda é o sistema de educação do Sicob, né? De treinamento do Sicob. O sistema, na verdade, entrega cursos, né? De formação de delegados, de conselheiros, né? Então, é o meu próximo passo. Você perguntou, né, dos meus próximos passos profissionais. O meu próximo passo aqui na minha doação ao cooperativismo vai ser me dedicar um pouco mais a essa certificação, essa educação, para poder contribuir mais e poder representar, assim como eu represento hoje, centenas e milhares aí de cooperados. A gente sabe que o delegado, assim como você bem disse, é a voz dos cooperados, né? Como você se sente em representar tantos cooperados? Olha, primeiro eu me sinto, como eu disse, muito orgulhoso, né? E com uma responsabilidade muito grande. Me sinto no dever de poder estudar, né, todas as matérias que serão votadas, né? E eu faço isso com muita tranquilidade, porque na história do Cicobi Paulista a gente nunca teve uma diretoria. Tudo é uma evolução, né? E a gente tem que tomar cuidado para não desvalorizar o passado, muito pelo contrário, né? Eu vejo lá os precursores, né? E eu me incluo neles, de certa maneira, não com trabalho, assim, 0% do que muitos fizeram, né? Mas o Cicobi Paulista hoje tem uma governança muito bem estabelecida, né? Com processos muito claros, que dá segurança para um delegado, né? Poder analisar todas as matérias e poder representar os cooperados de uma forma muito transparente, muito confortável, né? Raul, e o que você gostaria de deixar de legado como empresário, como também delegado do Cicobi Paulista? Olha, como empresário, dizer sempre que a gente tem que ser resiliente, né? A gente tem que sempre que entender que o empresário precisa ter fé, né? Precisa ser movido por um propósito. Essa chama nunca pode se apagar, né? E isso se dá pela resiliência, né? E enquanto delegado, a mensagem que eu sempre quero passar é sobre o cooperativismo de certa maneira, né? Assim como o associativismo e o cooperativismo abrem portas, né, para o seu próprio negócio, no sentido de escolher, por exemplo, uma instituição que você é dono e que você consegue, né, ter a sua participação pelo coletivo, né? A gente vê a possibilidade, né, de a gente poder sempre ter em mente de que se colocar disponível, né, para o associativismo é uma grande oportunidade, né? E, além de ser uma oportunidade, isso enche a gente de orgulho, né? Traz para a gente uma sensação especial, né? Então, a mensagem como delegado é que se associe, né? Faça a sua participação numa instituição financeira, numa cooperativa de crédito como o Cicobi Paulista, né? Porque dessa maneira você já exerce, né, esse poder do cooperativista. Sem dúvida.
E para finalizar, qual recado você gostaria de deixar para quem está começando agora na área da comunicação, para quem deseja empreender também nessa área? O que você falaria para essa pessoa? Sabe que a minha filha resolveu fazer comunicação social. Olha só. Então ela está aí no 3º ano, né? Já está fazendo os seus vestibulares. E o que eu digo é, como toda escolha na vida de qualquer profissão, você precisa ter muita paixão no que faz, né? Primeiro de tudo, você precisa escolher porque você quer, pelo seu coração, né? Por aquilo que te move. E tem que ter muita força de vontade, estudo, né? Para poder trazer o conhecimento, né? Humildade, acima de tudo, né? Saber que você sempre vai ter que aprender e reaprender todos os dias, né? E resiliência, né? Eu contei um pouquinho da minha história aqui. Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Dr. Mário Celso Lopes, que é prefeito de Andradina, está construindo ali naquela região um desenvolvimento econômico incrível. E ele diz, né, que os pilares ali desse sucesso, primeiro é a coragem, né, a coragem de empreender, a coragem de quem, por exemplo, está querendo fazer, né, a sua opção pela área da comunicação, ou seja lá qualquer área for, né, a primeira coisa que a gente tem que ter a coragem de dizer o seguinte: eu quero ser isto, vou fazer isso, né? A segunda delas é a atitude, porque você precisa ter atitude de fato. Olha, eu já decidi, agora eu preciso ter a atitude de tomar as decisões e correr risco, né? Então é o risco que você vai correr. Pode correr o risco de entrar numa faculdade, por exemplo, e não ser aquilo que você quer, né? Mas você teve atitude, teve a coragem. Então fica aqui essa relação que eu fiz, né? Muito bacana essa mensagem que ele colocou, e eu uso ela para dizer isso, né, a qualquer pessoa que está iniciando a sua carreira. Raul, muito obrigada pela sua presença aqui no Copcast. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, Cicobi Paulista. Obrigado aí ao Copcast. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Se você quiser acessar outros episódios e assuntos relacionados à cooperativa, siga as redes sociais do Cicobi Paulista.